Bom, gente, eu não sei se vocês receberam um comunicado do Lauro avisando que durante essas 2 semanas a escola não terá nenhum funcionamento. Ela está fechada pelo segundo caso de Covid em Barroso e ele achou melhor deixar a escola fechada por 2 semanas. Então, como eu gravava minhas aulas lá, que lá tem estrutura, ela tem quadro, tem uma sala que dá um som bom. Então, agora eu tive que voltar essas 2 semanas a gravar do jeito que a gente estava gravando antes, no papel. Então, rezar para que tudo dê certo, que seja só essas 2 semanas, para a gente depois voltar ao nosso normal, que não era tão normal, mas era o melhor que a gente podia fazer. Então, se Deus quiser, rapidinho, semana e semana que vem, a gente vai trabalhar assim, mas depois a gente volta às gravações na escola. A escola está fechada, então não tem ninguém lá, então eu voltei a trabalhar em casa mesmo, ok? Então, na nossa última aula, nós trabalhamos com a função quadrática, com a definição de que era uma função quadrática. Então, a função quadrática é aquela função onde o expoente, o maior expoente da variável é 2. Então, é aquela função que está na forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o expoente da variável, o maior expoente é 2. Então, eu deixei os exercícios para vocês resolverem de 1 a 5. Então, vamos começar a nossa correção. Exercício 1. Na atividade 1, pediu, identifique quais das funções a seguir são quadráticas. Então, nos deu a função A, que é f de x igual a 3 menos meio x ao quadrado. A função B, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 2x menos 5. A função C, que é f de x igual a 3x menos 1. E a D, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 1. Então, ele pediu para identificar qual dessas funções são quadráticas. Então, olha só, a função A, o maior expoente é x ao quadrado. Então, esta é uma função quadrática. A função B, o que acontece? O x ao quadrado está no denominador. A hora que a gente passar ele para o numerador, ele vai ficar, x elevado a menos 2 mais 2x menos 5. Então, ela não é uma função quadrática porque o expoente dela é negativo. A 3 também não é, por quê? Porque o maior expoente é 1. E a D é x ao quadrado, então também é uma função quadrática. Então, as únicas funções que são quadráticas é a função A e D. Na número 2, perguntou, considere a função f de x igual a 2k menos 1, x ao quadrado, mais x menos 5. Calcule k para que a função seja uma função quadrática. Qual que é a condição para que a função seja do segundo grau, seja uma função quadrática? O que acontece com A? O coeficiente A tem que ser diferente de 0. E o que é o coeficiente A? 2k menos 1. Então, 2k menos 1 tem que ser diferente de 0. Então, 2k tem que ser diferente de 1, k é diferente de meio, ok? Agora, tem a letra, o número 3. Explique o motivo pelo qual as funções a seguir não são quadráticas. A função A deu f de x é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5. Por que essa função não é uma função quadrática? Porque o maior expoente
é 3. Para ser quadrática, o maior expoente tem que ser 2. Letra B. A função é y igual a 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 3. Por que que ela não é uma função quadrática? Ao colocar o x no numerador, o expoente fica negativo. A letra C, que é y igual a 2 elevado a x mais 3x menos 5, por que que ela não é uma função quadrática? Porque o expoente é x e deveria ser 2. Então, agora vamos para a atividade 4. O número de diagonais de um polígono é dado por D. Então, a fórmula para calcular o número de diagonais de um polígono é D que multiplica D igual a N que multiplica N menos 3 sobre 2. Essa expressão define uma função quadrática? Caso afirmativo, determine os coeficientes A, B e C. Então, para a gente saber se ela é uma função quadrática, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva. N vezes N, N ao quadrado, menos N vezes 3, 3N dividido por 2. Ela é uma função quadrática? É, porque o maior expoente é 2, então, sim. Falou. Se em caso afirmativo, determina os coeficientes A, B e C. Então, vai ficar o coeficiente A vai ser o quê? Meio. Por quê? Se você observar, essa função aqui é N ao quadrado sobre 2 menos 3N sobre 2. Porque o denominador é comum, tá um traço de fração só, ele é comum para os dois numeradores. Então, o A é meio, porque quando não tem número é como se tivesse um 1 aqui. O B é igual a menos 3 meios e o C é igual a 0. E por último, o número 5. O custo em reais para se produzir X unidades de um determinado... Deixa eu arrumar a folha aqui. Então, o custo em reais para se produzir X unidades de um determinado produto é dado por C igual X ao quadrado menos 20X mais 200. Cada um desses produtos é vendido por 15 reais. Então, letra A. Qual é o custo para se produzir 8 unidades desse produto? Então, a forma do custo é essa. Então, o custo é igual. 8 unidades vai ser 8 ao quadrado menos 20 vezes 8 mais 200. Então, o custo vai ser igual 8 ao quadrado, 64, menos 8 vezes 2, 16, mais 200. Então, o custo vai ser igual 264 menos 160, que é igual a 104. Então, o custo é de 104 reais. Aí, na letra B, perguntou: quanto será arrecadado pela venda desses 8 produtos? Se ele vende cada produto a 15 reais, vezes 8, ele vai pegar 120 reais. Será arrecadado 120 reais. Nesse caso, a empresa terá lucro ou prejuízo? Na letra C, ela terá lucro. De quantos reais? Se ela lucrou vendendo as peças por 120, por 15 reais, ela arrecadou 120. E ela teve um custo de 104, então o lucro dela foi de 16 reais. Ok?
Então, por aqui nós vimos a introdução de uma função quadrática, a função do segundo grau. Agora, nós vamos para a definição, agora a representação gráfica. Agora nós vamos representar graficamente a função do segundo grau, igual nós fizemos com a função do primeiro grau. Nós colocamos ela num gráfico. Agora nós vamos fazer também, aprender a fazer o gráfico da função do segundo grau. Então, representação gráfica. Então, tá aqui na apostila. O gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. Então, o que nós temos que perceber agora? Que antes, na função do primeiro grau, o gráfico era uma reta. Agora não. Agora o gráfico da função é uma parábola. A gente nem resolve com régua. Então, olha só, para esboçar o gráfico de uma função quadrática, montaremos uma tabela com valores, daremos valores para x e suas respectivas imagens, que é o valor de y. Marcando os pontos encontrados em um plano cartesiano, encontraremos o gráfico da função. Vamos esboçar e analisar exemplos para tirarmos algumas conclusões. Então, nós temos o primeiro gráfico. Primeira função é f de x igual a x ao quadrado. Então, o que eles fizeram? Deram valores para x, substituíram e acharam o valor do y. Então, se o x for menos 2, então é como se fosse a tabelinha aqui, ó. X, f de x. Ele deu os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A função é f de x é igual a x ao quadrado. Então, nós vamos resolver f de x é igual. Quanto que vale o x? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. 2 ao quadrado, 4. O 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, nós tivemos esses valores. O que a gente faz? A gente vai lá e traça um eixo de coordenadas. Vou pegar minha régua. Vou pegar minha régua. Nós vamos lá e vamos traçar o eixo de coordenadas, o eixo Y e o eixo X. E vamos traçar os pares ordenados. Quando o X for menos 2, ó, menos 1, menos 2, o Y é 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o processo é o mesmo, ó. Para localizar os pontos. Tá aqui. Quando o x for menos 1, o y é 1. Então, tá aqui, ó. Quando o x for 0, o y é 0. Quando o x for 1, então, quando o x for 1, o y é 1. Tá aqui. E quando o x for 2, o y é 4. Tá aqui. O que a gente faz? Quando a gente vai traçar o gráfico de uma função do segundo grau, a gente não usa régua, porque ela não é uma reta, ela é uma parábola. Então, a gente vem aqui, ó, e liga os pontos, mas sem a régua, ó. Esse gráfico é chamado de parábola.
Então, todo gráfico de uma função quadrática vai ser dado nesse estilo, ou voltada para cima, a abertura voltada para cima, ou a abertura voltada para baixo. Então, eu vou dar um outro exemplo de outra função, f de x igual a menos x ao quadrado. Eu vou dar os mesmos valores que eu dei nessa função aqui, para vocês verem a diferença, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, o x é menos 2, mas essa função aqui, ela tem um menos. Então, é como se fizesse isso aqui, ó. F de x é igual a menos x ao quadrado. Então, f de x é igual a menos, o x é menos 2, o valor do x que é o quadrado. O menos é da função. Então, vai ficar o quê? Menos, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, o resultado deu menos 4. Quando for menos 1, vai ficar o menos da função, menos 1 ao quadrado, menos, base negativa, expoente par, resultado positivo, 1 ao quadrado, 1. Menos 1. Quando o x for 0, é 0, porque 0 não tem sinal. Quando o x for 1, vai ficar 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. E quando for 2, ó, 2 ao quadrado. Porque a gente não pode elevar esse sinal, porque esse sinal não é do x. Aqui o que é elevado ao quadrado é o x, então vai ficar menos 4. Faz a mesma coisa, traça o eixo de coordenadas, o eixo y e o eixo x, y e x. Quando o x for menos 2, ó, menos 1, menos 2, o y é menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ó. Quando o x for menos 1, o y é menos 1. Quando o x for 0, o y é 0. Quando o x for 1, o y é 1. Ó. E quando o x for 2, o y é 4. Então, vai dar esse tipo de parábola aqui, ó. Então, o que nós podemos perceber nessa parábola, nessas duas parábolas? Uma é voltada para cima, a outra é voltada para baixo. O que tem de diferente na função? Olha aqui, ó. O que tem de diferente na função? Nessa função aqui, o que acontece? Qual é o sinal do A? Positivo. Nessa função aqui, qual que é o sinal do A? Negativo. Então, com isso, o que a gente pode concluir? Que quando o A é maior que 0, o gráfico tem sua concavidade voltada para cima. Ó, aqui, ó, concavidade é a abertura. Quando o A é menor que 0, o que acontece? A concavidade é voltada para baixo. Isso, gente, é para qualquer tipo de função. Olha essa função aqui, ó. É uma função completa, que tem o A, o B e o C. F de x, qual que é o valor do A? Então, a gente tem que olhar aqui, ó, qual que é o A? O A é positivo. A hora que a gente traça o gráfico da função, o que aconteceu? Olha só, o gráfico ficou voltado para cima. Então, essa concavidade, o A, vai nos dar como que vai ficar esse gráfico. Então, a gente tem como é que fala?
só de olhar, você já sabe se o seu gráfico vai dar certo ou não. Por quê? Se a função a função dada, o A dela, o coeficiente A, está menor que zero e a sua concavidade está voltada para cima, você já sabe que tem um erro, tem um sinal errado, aí você tem que voltar para rever esse conceito seu. Então, nós temos um resumo. Olha aqui, ó. Se A é maior que zero, então a parábola tem concavidade voltada para cima. Ó, a abertura dela é voltada para cima. Se A é menor que zero, então a parábola tem concavidade voltada para baixo. Ó, a abertura dela está para baixo. Agora, o ponto 0C é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Toda vez que a parábola corta o eixo Y, aqui ó, nesse momento aqui, o que eu sei? Que o X é zero. Então, é 0 e 5. Por que eu sei que é 0 e 5? Porque o momento que o gráfico corta o eixo, no momento que ele está em cima da reta Y, é porque o X é nulo aqui, ó. O X é nulo. Então, o ponto 0C é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Toda vez que pedir qual é o ponto C da parábola, é o momento que o gráfico intercepta o eixo Y. Então, ok? Então, a parábola, o gráfico de uma função do segundo grau, a gente vai ver se a parábola é voltada para cima ou voltada para baixo, de acordo com o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, a parábola é voltada para cima. Se o coeficiente A for negativo, a parábola é voltada para baixo. Então, eu vou deixar para vocês umas atividades para vocês fazerem para nossa próxima aula. Então, atividades 6, 7 e 8 da página 40. Ok? Então, essas são as atividades que nós vamos corrigir na próxima aula. Então, até a próxima aula.